Olá, seja bem-vindo. Estamos na terceira aula desse nosso curso de Educação da Imaginação. Eu espero que a força atrativa, como que eu falei na aula passada, esteja acontecendo e você queira assistir esse curso, né? Até o final, continuar até o final. Bom, nesse processo que a gente vem seguindo, de educação da imaginação, quando começamos lá com a coisa de começar pelo propósito, aquela espécie de diagnóstico, de exame, né? Dos nossos próprios propósitos, já uma espécie de autoexame que você estava fazendo. Nós fomos para isso com as dificuldades inerentes a esse exercício, nos revelava a necessidade de procurarmos alimentar a imaginação para que ela possa fazer esse trabalho com os propósitos e imaginando a realização deles. E aí a gente falou da importância absolutamente essencial das narrativas. Dei vários exemplos, fizemos análise do filme, do Mais Estranho que a Ficção. E eu falei para vocês que aí agora a gente chegou num momento assim que ele é o momento mais decisivo e mais difícil, talvez, para quem quer educar não só a sua imaginação, mas educar a si mesmo, porque se você não passa por essa etapa da educação da imaginação, as demais não acontecem. Se a sua imaginação não está educada, você querer ir além da imaginação, né, para a educação de ordem mais superior, filosofia, coisas assim, mesmo a ciência, você acaba ficando muito abaixo, muito aquém do que você deveria ser. Sem essa educação da imaginação, o próprio processo educacional fica abortado de alguma maneira, ele fica atrofiado de alguma maneira. E aí eu falei que a gente vive numa época, né, contemporânea, que já vem de longa data, na qual aquilo que naturalmente aconteceria quando você começa a se interessar por narrativas, assistir filmes, etc. e tal, aquilo que naturalmente aconteceria porque a imaginação trabalha sozinha, esse processo meio que é natural no ser humano, ele não vem acontecendo de maneira natural. E se não vem acontecendo de maneira natural é porque tem alguma coisa na experiência mesmo da arte narrativa que não está servindo para o propósito mesmo que ela teria. Aquelas vidas que nós estamos conhecendo nas telas do cinema, seriados, televisão, na literatura, não está se transformando em vida para nós, em possibilidades de vida. Por que isso acontece? Então eu vou fazer aqui com vocês, os exercícios dessa aula serão feitos na própria aula, tá? Então vai aparecer o slide aqui para vocês, estou com o meu celular aqui na mão porque eu vou ler no celular. Eu vou colocar para vocês aqui um poema, um soneto, né, do nosso William Shakespeare. É o soneto número 18, considerado um dos melhores sonetos do Shakespeare. Não se preocupem, tá? Não vamos fazer trabalho de poesia aqui, não vamos entrar nisso ainda, estamos ainda longe desse momento. Não se preocupem com a declamação, com a rima, etc. e tal. Eu não vou me preocupar com essa declamação, vou fazer uma leitura aqui de improviso, tá? Não me preparei para declamar nada disso. Não estamos nesse ponto ainda de nos prepararmos para a poesia. O exercício que eu quero fazer aqui com vocês vai ser com relação à receptividade desse poema para você, em 2 momentos. Então eu vou ler o poema tal como você o leria, ou escutaria de alguém. Tá? E depois eu vou ler de novo, trazendo algumas informações que podem fazer com que o poema se torne outro para você. Tá bom? Então vamos lá. Soneto número 18, slide, espero que esteja na tela, vai ser assim. Poderei comparar-te ao fulgor do verão? Tu és tão mais amável e tão mais ameno. A tormenta de maio, a flor tolhe em botão, e o verão se consome num prazo pequeno. Quando faz calor, o olho do céu nos fulmina, outras vezes oculta a dourada nudeza. E, de tudo que é belo, a beleza declina, por acaso ou por sua fugaz natureza. Mas, sem fim, teu verão não conhece fastio, nem sequer perde o vício no curso das eras, nem a morte te envolve em seu manto sombrio, pois no verso indelével o tempo superas. Enquanto homens houver, e olhos prontos a ver, enquanto isto for lido, tu hás de viver. É um belo poema, né? Acho que você escutou, você leu aí junto comigo, viu como é bonito, né? Então ele começa com a comparação, uma comparação de imagens, né? Fulgor do verão, né?
como é tudo mais amável, mais ameno, né? A tormenta de maio, porque Shakespeare é da Inglaterra, maio que está começando o verão, então a primavera, a flor está ali em botão, o verão se consome num prazo pequeno, dura pouco tempo, né? Quando faz calor, o que acontece, tal. Mas tudo que é belo, tudo que é verão declina e vira inverno, né? E aí ele diz ali, na parte final, mas sem fim, teu verão não conhece fastio. O verão dessa pessoa que ele está comparando não conhece fastio, não conhece cansaço. Nem a morte chega para esse verão, né? Pois no verso indelével o tempo superas, no verso desses poemas. Enquanto homens houver, lendo isso, hás de viver essa pessoa nesses versos, e esse verão com a qual essa pessoa é comparada, ele não morre mais. Poema muito bonito, né? Está bem traduzido pelo Manuel Santiago, né? Que é um poeta brasileiro. Tudo muito bonito, em inglês é mais bonito ainda, obviamente, na língua original. Tenho certeza que você deve ter gostado, deve ter achado bonito, mas, assim, ok, uma coisa é você gostar daquilo, você achar aquilo bonito, outra é a experiência poética, ela acontecer efetivamente para você, lendo esse poema. Você realmente experimentar esse comparar do verão que sempre acaba com uma espécie de verão que nunca acaba, porque está registrado aqui. Talvez uma informação faça com que o poema se torne mais do que parece à primeira vista. Esse soneto, segundo consta pelo menos das biografias, das possibilidades biográficas em torno do Shakespeare, esse poema aqui foi escrito pelo Shakespeare depois que ele voltou de uma viagem e descobriu que o seu filho, Hamnet, tinha morrido. Criança, jovem ainda. E aí o Shakespeare, né, na dor da perda do filho, escreveu esse poema. E também é em virtude dessa experiência da morte do filho que ele vai escrever Hamlet, a famosa peça do Hamlet, que para quem não leu, que eu sugiro que leia, é uma grande meditação sobre o sentido da vida em função da morte. Então tem aquela coisa do ser ou não ser, né, que o Hamlet segurando uma caveira, etc e tal. Aquela cena se dá num cemitério. Hamlet está ali, é uma espécie de filósofo pensando no sentido da vida em função da morte. De vários personagens, do seu pai, que é um fantasma e tal, tem um monte de coisa. O próprio nome Hamlet, dizem os biógrafos, teria a ver com o Hamlet. Tá? Então nós temos aqui um poema escrito a partir da experiência de um luto, de alguém que perdeu um filho pequeno. Uma experiência muito mais dolorosa, uma experiência muito mais pungente e tocante. Eu vou reler agora, eu quero que você releia, vai voltar o slide, você vai reler comigo agora, tendo em mente essa informação, e veja se o poema muda para você. Vamos lá. Poderei comparar-te ao fulgor do verão? Tu és tão mais amável e tão mais ameno. A tormenta de maio, a flor tolhe em botão, e o verão se consome num prazo pequeno. Quando faz calor, o olho do céu nos fulmina. Outras vezes oculta a dourada nudeza. E, de tudo que é belo, a beleza declina, por acaso ou por sua fugaz natureza. Mas, sem fim, teu verão não conhece fastio, nem sequer perde o vício no curso das eras. Nem a morte te envolve em seu manto sombrio, pois no verso indelével o tempo superas. Enquanto homens houver e olhos prontos a ver, enquanto isto for lido, tu hás de viver. Percebe que o peso emocional e existencial desses últimos versos é muito maior quando você sabe dessa história? Você percebe que esse verso indelével o tempo superas e que enquanto alguém estiver lendo, o filho dele está vivo? Isso de fato está acontecendo? É a hora que você sabe que foi o filho dele que morreu, ele escreveu por causa disso? Percebe que a comparação que a gente havia feito, imaginado ao ler, de alguma pessoa com o verão, ela funcionava, porque a gente sabe bem a experiência do que é o verão. Né? Então, e sabe a experiência, tá, beleza, poética, da morte, né? A beleza, o verso que vence a morte, etc, etc. Né? Mas a gente não imaginou que pessoa estava sendo comparada. A nossa imaginação não se preocupou com isso, porque de certo modo parecia que não era importante. Mas a partir do momento que eu trago essa informação biográfica e concretiza a pessoa que está sendo comparada com o verão, o poema se agiganta. O poema se engrandece. Então percebam o quanto a informação narrativa da vida do Shakespeare
faz com que a sua obra poética pareça maior do que seria sem a gente ter nenhuma dessas informações. E aqui a gente começa a se aproximar do problema da ficção, da poesia, da literatura, no nosso tempo. Se a gente não consegue trazer algum elemento de fato real para aquela história, para aquele poema que a gente está lendo, a gente não consegue ter a mesma identificação com o poema e com a história. Não consegue dar a mesma credibilidade, não consegue se emocionar tanto comparando com se aquilo fosse um fato real. Quando o fato é real, nos emociona automaticamente. Quando ele é ficcional, a gente tem um preconceito. Um preconceito no sentido de preconceito. A gente já trata aquilo como algo irreal. De certo modo, como algo mentiroso. Como algo bonito, encantador, que entretém, mas não como algo da substância essencial da vida humana. Não como algo que pode fazer a diferença entre a vida e a morte para você que está lendo. Não como algo que é uma possibilidade de vida que você está absorvendo ao ler aquilo. Você não precisa saber da vida, uma imaginação educada não precisa saber que esse soneto foi feito para o filho do Shakespeare que morreu. Porque uma imaginação bem educada saberia perceber a profundidade emocional desse poema, o coração nas mãos do poeta ao contar essa história. Não precisaria imaginar nada tão trágico assim para entender e se comover com esse poema. No entanto, nós não somos homens educados. Nossa imaginação ela não vai além do mínimo necessário para entender o que estamos lendo aqui. Poderei comparar-te ao fulgor do verão? Dane-se quem é o sujeito da comparação. Eu estou só querendo entender o poema. Uma imaginação educada faria com que a comparação do verão construísse um personagem que é como o verão e que morreu, mas que vive no verso do poeta. Esse exemplo, espero que tenha aproximado mais. Poderia usar tantos outros, mas preferi fazer com um poema. Na primeira vez que eu fiz esse curso de Educação da Imaginação, 10 anos atrás, eu usei o poema Tabacaria, do Fernando Pessoa, para tentar fazer essa mesma experiência aqui que eu estou fazendo com vocês. Que funcionou muito bem, mas o Tabacaria do Fernando Pessoa é muito longo, leva uns 10 minutos só para declamar. E esse do Shakespeare é mais curtinho, mais fácil, e eu acho que dá para fazer ter o mesmo efeito didático que eu pretendia aqui. Que era que vocês percebessem a diferença que é a experiência quando você está diante de uma história que é baseada num fato real, vamos dizer assim, e uma que é puramente ficcional. Pare para se perguntar dos filmes que você assiste, das histórias que você lê, quantas você não leva mais a sério quando vem com a informação baseada em fatos reais. Ainda que o baseado não seja lá tão baseado assim. Vou dar um exemplo recente, pelo menos da época que eu estou gravando esse curso, que concorreu ao Oscar de 2019, foi o filme baseado na vida do Freddie Mercury, da banda do Queen, né? O Bohemian Rhapsody. E o filme é baseado em fatos reais, né? O ator até ganhou o Oscar de melhor ator. No entanto, quando você conhece a história real do Queen e do Freddie Mercury, você verá que aquele filme não é baseado em fatos reais. É o contrário. Ele é baseado em fatos inventados com base em fatos reais. Por que eu digo isso? Para quem assistiu o filme, vai ver ali que eles mudam a data das coisas. Então tem show do Rock in Rio, foi feito, não foi em 85, foi em 81, porque precisava daquilo para a narrativa que eles estavam contando. A informação do Freddie Mercury, que ele estava com AIDS, foi feita depois do final do filme. E eles colocam aquilo muito antes, né? Toda a treta com a banda, não sei o quê, porque ele sabia. Nada daquilo aconteceu, foi muito depois daquele show que termina o filme. Não houve separação da banda, o trabalho solo do Freddie Mercury não teve aquela treta toda. Então são algumas alterações cruciais na narrativa da história da vida do Freddie Mercury e da própria banda, dos demais ali, que transformam o filme numa peça de ficção completa, não baseada em fatos reais. Tem alguns fatos reais arrumados numa narrativa completamente ficcional. Significa que o filme é uma porcaria por causa disso? Não, significa que é uma peça de ficção. Significa que ela frustra aquele que acha que está assistindo um filme baseado em fatos reais. O filme é bom por ele mesmo, não porque ele tenha o baseado em fatos reais. Mas quantas vezes você não assiste um filme baseado em fatos reais, aí você acredita. Aí você leva a sério. Aí você acredita na possibilidade que as coisas foram daquela maneira. Antes você não faz isso. Se for uma história só, você pode até gostar muito daquilo, mas aquilo não tem a mesma força, a mesma credibilidade para você. E por que é que não tem essa credibilidade? Por que a gente não tem essa relação com a arte narrativa, em especial, dando uma autoridade
para ela, uma credibilidade na qual ela pode nos ensinar muito mais sobre a vida, quando ela pode nos revelar a nós mesmos, quando ela pode engrandecer a vida, consolar das dores, nos animar na alegria, etc, etc. Né? Bom, o que eu acho que acontece por causa disso é pelo seguinte: nós estamos numa época na qual, quem fez o curso de Introdução à Formação do Imaginário vai me entender melhor, mas nós estamos numa época na qual nós não vivemos mais, digamos assim, o fundamento da verdade das coisas não está mais onde esteve durante séculos. Desde lá, vamos pegar só a civilização ocidental, desde os gregos, depois os romanos, depois os cristãos. O fundamento último da verdade das coisas estava no mito, numa narrativa poética. Os gregos, com a sua mitologia grega, que depois os romanos emprestam mudando o nome, e que vai ser trabalhada pelas literaturas, pela grande literatura da poesia épica de Homero, especialmente na Grécia, e de Virgílio em Roma. O fundamento de tudo aquilo, todas as verdades, o fundamento último estava nos mitos, na mitologia grega, romana, greco-romana. Quando nós vamos para os cristãos, o que acontece com a cristandade? A mesma coisa. A Bíblia, que é feita só no século IV, quando ela é escrita, ela também é uma narrativa poética, cheia de símbolos, mas uma narrativa. O fundamento último da verdade dos fatos estava ali. O cristianismo permanece como sendo esse fundamento durante séculos, mas ele começa a se esfrangalhar ali, do século XV, XVI, já começa e vem se esfrangalhando desde então, enquanto autoridade da verdade última. O que é que toma o lugar do cristianismo? Não é mais uma narrativa mitológica. Há uma tentativa de renascimento da mitologia greco-romana, mas que não vai em frente. E o que começa a surgir não é mais uma mitologia nova que explica melhor as coisas. É ao contrário. É a recusa das mitologias, tratando-as como literatura, como superstição, como algo que não é verdade, como algo que numa época em que o homem ainda não havia descoberto a verdadeira verdade, que vai estar muito mais no discurso científico. Não mais numa história narrativa que se conta, mas numa explicação, ou numa descrição, ou numa análise da realidade enquanto tal. E a partir desse momento, que vai se incrementando no século XIX e se aprofunda no século XX e chega até aqui, o que a gente tem para nós então é que o fundamento da verdade das coisas, ela nos vem quando a gente tem uma espécie de prova científica daquilo. Então, por exemplo, ela tem uma autoridade de verdade na nossa vida que, como nenhuma outra coisa tem, porque quando, por exemplo, você olha assim, se a ciência médica dizia, sei lá, na década de 70 que comer ovo fazia mal, e as pessoas paravam de comer ovo porque a ciência estava dizendo, e na década de 90 dizem que o ovo fazia bem, e elas voltam a comer ovo, não significa que a ciência está errada, significa que naquele momento ela descobriu isso e depois ela descobriu o contrário. Mas veja a relação que se estabelece das pessoas com a ciência. A pessoa dá autoridade para a ciência. Se a ciência diz que faz mal, não como. Ah, faz bem? Então eu volto a comer. Mesma coisa, vinho. Não pode. Uma tacinha de vinho é bom, começa a tomar vinho. A relação que você estabelece na sua vida com a ciência estabelece também a credibilidade e a autoridade que você vai dar para outros tipos de discurso. O discurso científico ele é basicamente descritivo de alguma coisa ou analítico de alguma coisa, mas é sempre referido a alguma coisa. Não é uma historinha que está sendo contada. Pelo contrário. Quando o discurso científico tem uma autoridade, de certa maneira, o próprio cientista não entra na história, nem quem está lendo. Só interessa os fatos, tal como eles estão contidos ali. Somente os fatos. Então, para tornar isso aqui um pouquinho menos... talvez um pouquinho mais fácil de entender, eu vou usar uma imagem aqui que eu vou emprestar do Northrop Frye, no livro dele, O Código dos Códigos, que eu já me citei no curso da Bíblia e da Literatura, aqui no Borborema, que é esse slide que está aparecendo aí para vocês, que é dois conjuntos aí que tem a relação. Vocês vejam que num dos conjuntos você tem ali as letrinhas, né, as letrinhas pequenas, né, U, V e tal, que vão fazer referência no outro conjunto às mesmas letras, mas em maiúsculas. Que é para você entender que é a mesma letra, mas de jeitos diferentes. O que interessa desses dois conjuntos? No primeiro conjunto você tem ali qualquer discurso, qualquer texto escrito. Seja uma tese científica, seja uma notícia de jornal, seja um romance. Tudo é dito em palavras que são ditas numa determinada sequência.
Então eu estou falando aqui para vocês uma determinada sequência. Então é como se para cada letrinha dessa você substituísse essas letrinhas por uma palavra que eu estou falando. E a ordem das palavras vai formando esse círculo, que é um círculo, no final das contas, de sentido. Tá? Então, quando você pega um texto, você pega o primeiro conjunto, coloca as palavras formando esse sentido, e aí acontece que essas palavras se referem a alguma coisa que não são palavras, que são coisas. Então, para cada... Aí você tem essas linhas que ligam a outro conjunto, que é o conjunto do que significa, na realidade, as palavras significadas pelo signo dito da palavra. Então, quando eu digo assim, um cachorro latiu, tem a palavra a palavra cachorro, a palavra latiu. Se eu for fazer a referência, é um pronome que numera o cão, que é um cachorro real, que latiu, o ato dele de latir. Vejam que quando você está lendo algo, ou mesmo escutando, você está fazendo dois movimentos ao mesmo tempo. Você está fazendo um movimento que é sair do texto, que é centrífugo. Então, um cachorro latiu. Automaticamente minha imaginação saiu do texto para procurar na minha memória o que é o que é cão, o que é latiu e o que significa os três juntos, de acordo com o que está escrito. Então eu saio, pego a imagem de um cão latiu e volto para o texto. E aí tem um movimento centrípeto dentro do texto, que é como essas palavras estão arrumadas. Um cão latiu. Então, uma está ligada com a outra. E aí o movimento centrífugo se faz de novo, que eu arrumo aquelas imagens da ordem em que elas estão ditas no texto. Esse movimento, em tudo que você lê, ele é muito rápido. Ele acontece automaticamente. Se você quiser fazer um experimento de como se dá esses dois movimentos de uma maneira mais lenta, para você enxergar bem, faça o seguinte exercício. Pegue qualquer frase aí, frase simples, mudo, perdoe, me confundi. Procurem, entrem numa página japonesa na internet, qualquer página japonesa, mas escrito em japonês. Selecione ali alguns daqueles caracteres, supondo que você não conheça japonês, né? E aí vá no site Google Tradutor e jogue lá no Google Tradutor aquelas palavras japonesas. Antes de você fazer a tradução para o português, perceba como aquelas palavras japonesas não significam nada para você, porque você não conhece aquela linguagem. Portanto, você não tem como fazer um movimento centrífugo de sair daquela letrinha, daquele desenho, para possibilidades de significado delas. Para você fazer isso, você precisa, primeiro, ou ter um dicionário japonês para poder identificar aquela palavra, e daí no dicionário japonês-português, né, saber qual é a tradução, e aí você consegue fazer um movimento centrífugo e voltar para o texto. Ou, como é o nosso caso, joga no Google Tradutor. E aí você vai ter, então, informação suficiente para fazer o movimento centrífugo. E aí você vai conseguir, por esse exercício, perceber como esses dois movimentos acontecem quase simultaneamente, de uma maneira muito rápida, mas que com uma língua estrangeira ele é mais lento. E, portanto, permite com que você enxergue quão complexo é essa operação. Como você vai, palavra por palavra, saindo, indo para coisa lá fora, e como você volta, porque o texto está arrumado, o sentido da realidade está arrumado em função da arrumação do conjunto das letras, das palavras. Espero que esteja me fazendo entender. Se não estiver me fazendo entender, pergunte pelo e-mail, que daí eu tento te ajudar na medida da minha capacidade. O que me interessa desses dois conjuntos aqui, chamar a atenção para vocês, é o seguinte. Toda vez que você estiver lendo um discurso descritivo, como por exemplo uma notícia de jornal, de um fato, vejam que a autoridade, a credibilidade do que está sendo dito não está dado no conjunto do discurso. Então, se um cachorro latiu, isso saiu no jornal, um cachorro latiu ali no jornal, aonde está a verdade do que está sendo dito? Não no que está sendo dito, mas na realidade na qual o cachorro efetivamente latiu ou não. Portanto, toda vez que eu leio algo descritivo, eu estou dando um peso maior e me preocupando apenas com um movimento centrífugo, de sair do que está escrito para tentar ir para a realidade do que está sendo falado. Um discurso descritivo na ciência é exatamente isso. Está sendo descrito alguma coisa e eu preciso conferir na realidade, eu preciso de uma prova na realidade do que está dito ali é de fato o que acontece lá. O peso das palavras, a credibilidade delas, nada significam se eu não tiver esse elemento para fora.
Como é que isso funciona quando a gente está na literatura, cinema? Pelo exemplo que eu falei para vocês do baseado em fatos reais. Quando está baseado em fatos reais, o que acontece com aquele discurso que você está assistindo ou lendo? Ele automaticamente ganha um peso dessa realidade que supostamente está sendo descrita ali. Não porque é um discurso poético, mas porque é um discurso poético baseado numa realidade. Então vejam que a credibilidade que eu dou para um discurso tem a ver com aquilo que ele aponta para fora do discurso, para a realidade que eu estou fazendo no discurso, e não para aquilo mesmo que ele está falando. E aí vai para o discurso poético da literatura. Que coisa ele está apontando para fora? Nenhuma. Na realidade aquilo não existe. O que ele está apontando para fora, num discurso poético, esse segundo conjunto não seria o conjunto da realidade das coisas, mas do conjunto do que você consegue imaginar daquilo que está escrito. A relação no discurso poético vai ser diferente. Você não vai transportar para a realidade o peso do que está dado ali. Ao contrário, você vai imaginar um mundo, uma realidade própria, cujo peso de credibilidade e autoridade está dado no conjunto do que está sendo dito. E que você então imagina. O critério para você saber se é real, vamos dizer assim, o que você está imaginando, está no conjunto das palavras, das frases, do que está escrito. E não quando é um discurso descritivo, no qual aquilo que está sendo dito tem o critério de veracidade dado pelo que está fora, por aquilo que ele aponta. Esse movimento para fora do texto, para essa coisa mais descritiva, é o que tem autoridade nessa realidade contemporânea quando a gente perdeu essa questão do fundamento da verdade nos mitos e, portanto, um discurso poético. Ele está dado justamente no império supostamente dos fatos. Então eu vou ler um discurso descritivo do jornal, eu estou acostumado a ler o jornal, e aí o jornal, mesmo que eu não entenda todas as palavras, mesmo que tenha algum erro de escrita, se eu consigo entender qual é o fato ao qual ele se refere e consigo verificar esse fato, eu entendi do que está sendo dito. Uma descrição científica é a mesma coisa. Estou lendo um livro de história, está contando uma história, mas é uma história baseada em documentos, em fatos e tal. Então eu tenho os documentos, eu vou lá nos documentos, é os documentos que interessam. Não a arrumação que o historiador fez. A arrumação está dada para eu poder ir até lá e fazer a conferência, mas é sempre para fora. Sempre que esse peso estiver da realidade, da autoridade, da verdade, estiver fora, você está diante de um discurso descritivo, que é o que mais tem peso para a gente hoje em dia. Por conta dessa coisa da ciência, da medição, da coisa tá provada matematicamente, etc, etc. Vejam como a coisa da ciência matemática ganha um peso muito maior, porque justamente a gente começa a ter uma espécie de preconceito com as palavras, preconceito com o discurso em si. O discurso só interessa enquanto ele aponta para alguma coisa que a gente pode medir na realidade. Senão não. Se for metafísica, vira poesia. Vira algo que é só discurso. Não tem como provar, não tem como medir. Deus existe? Tanto faz, não tem como provar. Tendo isso mais ou menos claro para a gente pode chamar a atenção para um outro aspecto que também é muito científico e que de algum modo é uma espécie não digo de compensação, mas é um desenvolvimento lateral que acontece da predominância do discurso descritivo no mundo contemporâneo, que é o discurso analítico, que é basicamente o seguinte: o discurso analítico em linhas gerais é a preocupação com a estrutura gramatical do que está sendo dito. Então, um cachorro latiu, eu não vou estar preocupado quando eu estou analisando o discurso analítico ou acompanhando o discurso analítico, eu não estou preocupado em ir na realidade para ver se o cachorro latiu efetivamente falando. Eu estou preocupado em verificar se a frase está dita de maneira correta, por exemplo. Digamos que esteja ali, cachorro latiu. Aí pode ser que se eu estou no discurso descritivo, eu vejo que, poxa, essa vírgula não faz sentido, mas eu entendi o que o cara está falando. Eu fui para o discurso descritivo. Eu sei que aquilo é um erro. Vou desconsiderar, porque me interessa saber que o cachorro latiu. Se eu estou fazendo uma análise gramatical, aquela vírgula muda completamente o sentido da frase. Ela é um erro que impede a compreensão total. Então eu falei, o quê, cara? Cachorro latiu? Que cachorro? Do que você está falando? Tem que tirar a vírgula. Então se você tira a vírgula, você muda completamente o conjunto. O discurso analítico, ele vai então começar a se focar na lógica interna do próprio discurso. Então ele vai começar a botar um peso não propriamente naquilo que se refere à realidade, mas no quanto o próprio discurso é coerente dentro de si. O século XX teve o esplendor da tal da filosofia analítica, da matemática, etc. e tal, do desenvolvimento das lógicas, muito em função disso, desse peso de autoridade para um tipo de discurso analítico, que tem que fazer sentido em si mesmo,
né? Independentemente da referência para fora. Veja que esses dois tipos de discurso, quando a gente vai para o discurso poético, a gente vê que nenhum dos dois é suficiente para dar conta do discurso poético. Porque, por um lado, o discurso poético só é poético porque ele tem que ser compreendido em si mesmo, como um discurso analítico. No entanto, ele não tem nada a ver com uma lógica propriamente analítica, gramatical, né? É uma outra lógica, uma lógica que imita a realidade da vida. Aquela história está sendo contada e você está imaginando uma realidade, uma possibilidade real, efetivamente falando, e a lógica é a lógica da realidade interna daquele mundo que está sendo descrito, não pela lógica analítica do discurso que foi feito, que está dado. O discurso poético, então, ele de certo modo escapa completamente da descrição e não faz sentido nenhum no sentido analítico. Ele está numa outra coisa. Ele está, digamos assim, o peso vai estar na imaginação mediadora daquelas palavras, construindo uma realidade da qual você vai participar, pertencer, viver junto. Isso eu vou falar daqui a algumas aulas, provavelmente na última aula que eu vou falar do discurso poético mesmo. Por enquanto eu quero só que vocês percebam qual é a dificuldade, a gente vai se aproximar aos poucos do discurso poético, a partir das dificuldades que a gente enfrenta com a falta de credibilidade que a gente dá para o discurso poético. Justamente porque esse discurso científico, descritivo, analítico, tem um peso de veracidade, de credibilidade muito maior do que o poético na nossa realidade contemporânea. O que torna a nossa relação com o discurso poético uma relação distante. Ou pelo menos não de credibilidade automática. Onde você precisa, de certo modo, recuperar a credibilidade do discurso poético para você mesmo, para que a mágica do discurso poético aconteça. Eu vou dar um outro exemplo aqui para nós, que eu espero que seja suficiente para dar uma ideia. Vou voltar para o meu celular aqui, porque vai aparecer um slide para vocês aí. Deixa eu só achar aqui efetivamente a frase. Essa frase é do filósofo Louis Lavelle. Tá? O Louis Lavelle, ele do livro... o meu francês é absolutamente horroroso, tá, gente? Ele está no livro Témoignages. Eu vou ler em português, tá? Témoignages. Tá? Se quiser, depois eu escrevo. O livro de 51. E é uma frase que essa frase foi... A primeira vez que eu escutei, não foi... Eu escutei, porque foi o professor Olavo Carvalho quem falou. E a frase eu achei maravilhosa demais. E eu trabalhei ela no meu primeiro curso de Educação da Imaginação. E desde então, volta e meia, eu trabalho ela nos meus cursos, dependendo da finalidade do curso, né? E no caso aqui vale muito a pena repetir esse exercício. E esse é o segundo exercício que eu quero fazer com vocês então, nessa aula, além daquele do poema. E vai ser basicamente o que eu vou fazer. Nós vamos fazer aqui, eu vou ler para vocês esse trecho, esse pequeno parágrafo do Lavelle, né? E a gente vai fazer uma análise desse parágrafo usando aquela imagem dos conjuntos, usando aquela ideia dos conjuntos, tá bom? Para mostrar para vocês algumas coisas que só dá para mostrar na prática. Então eu vou ler primeiro todo o parágrafo e depois a gente vai fazer esse trabalho do conjunto do ir para fora, para dentro, análise, etc, etc. Então vamos lá. Diz Lavelle: há na vida momentos privilegiados em que o universo parece iluminar-se, em que nossa vida nos revela a sua significação, em que queremos o destino que nos cabe, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Depois, o universo se fecha, tornamo-nos novamente solitários e miseráveis, caminhando às apalpadelas, por um caminho obscuro em que tudo se torna obstáculo a nossos passos. A sabedoria consiste em salvaguardar aqueles momentos fugitivos, em saber fazê-los reviver, em transformá-los na trama da massa da nossa existência cotidiana e, por assim dizer, na morada habitual do nosso espírito. É bonito, né? O Lavelle é acho que o filósofo mais elegante que eu já li. De uma beleza plástica, literária mesmo. Né? Mas muito bem. Né? Temos aqui então um conjunto de palavras construindo frases que formam então um parágrafo que tem um sentido próprio. Então vamos fazer a leitura. Um livro de filosofia tem que ser lido da mesma maneira como qualquer outra coisa. Primeiro você vai ter que compreender as palavras que estão sendo ditas, na ordem que elas estão colocadas, para depois pensar a respeito. Então a primeira coisa que você tem que perceber aqui é que temos três frases
né, separadas por pontos finais nesse parágrafo. A primeira delas, vamos separar então justamente nessas três partes, né, porque aí vamos fazer a análise analítica do discurso. Se o autor usou essas pontuações é porque elas são unidades de pensamento e de sentido em si mesmas. Né? Quando você tem um ponto final, porque você terminou alguma coisa. Né? E você começou uma nova. Elas vão ter relação, obviamente. Mas se está terminado, temos uma unidade de sentido completa ali. Vamos ver que unidade é essa. Primeira frase. Há na vida momentos privilegiados em que o universo parece iluminar-se, em que nossa vida nos revela sua significação, em que queremos o destino que nos cabe, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Tá? Perceberam? Então, os slides agora vão aparecer só as frases, não vão aparecer o parágrafo inteiro, vai aparecer só a frase que eu estou falando. Tá? Bom, vamos lá. O conjunto está dado aqui, vamos para o descritivo. Primeira coisa que tem que fazer. O descritivo é simplesmente que significados eu posso... eu vou para os significados possíveis de cada palavra, e desses significados eu vou pegar aquele que faz sentido no contexto em que essa palavra está colocada. Então, quando eu vou lá, há na vida momentos privilegiados, há, verbo haver, na vida, a gente sabe o que é, momentos privilegiados, bom, que tipo? Aí ele vai especificar, em que o universo parece iluminar-se, em que nossa vida nos revela sua significação, em que queremos o destino que nos cabe, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Perceba que ele está usando a pessoa do plural, nós. Ele está falando, descrevendo uma determinada experiência de vida. Portanto, aonde você vai encontrar a referência do que ele está falando? Do que ele está descrevendo? Na sua própria vida. E por isso que ele usa o plural. Agora você precisa então investigar a sua vida. Você tem na sua vida algum momento desse em que o universo se iluminou, tua vida inteira revelou significação, em que você quis o destino que te cabe, como se você o tivesse escolhido? Provavelmente você não teve esse momento. Eu acho que você tive, acho que foi umas 2 vezes, e se tanto. E foi bastante fugitivo mesmo o momento. Portanto, se você não tem essa experiência de vida, como é que você vai compreender do que ele está falando? Como é que você vai compreender? Você vai precisar fazer uso do quê? Da sua imaginação. A sua imaginação pode imaginar, criar um momento tal como ele está descrevendo, a partir daquilo que ele está descrevendo. Como é que você vai fazer isso? Então você não sabe o que é uma vida inteira significando, você não sabe. Então você precisa procurar na frase algum elemento que você tenha vivido. Então vamos lá no começo. Há na vida momentos privilegiados. Você tem na sua vida momentos privilegiados? Aí fica mais fácil, né? Privilegiado, sei lá, ganhei um sorteio, algum momento onde você teve sorte, ou algum privilégio que você teve, sei lá, por ter conquistado algo, ficado com alguém que você jamais achou que poderia querer ficar com você, receber um elogio de alguém que para você é muito importante. Pode ser pequenos momentos, mas que eles são privilegiados porque eles são algo bom para você. Eu acho que isso todo mundo consegue encontrar na sua memória algo análogo. Mas quando a gente vai para outra parte, em que o universo parece iluminar-se, veja, puta, o universo se iluminar já é uma metáfora, evidentemente falando. Né? Mas o universo pode ser um universo pessoal. Esse iluminar-se, ele está dando uma característica desse momento privilegiado, que é um momento de muita luz, onde as coisas ficam mais claras para você. Então aqui, esse momento privilegiado tem a ver com uma espécie de eureka. De, putz, entendi. Entendi uma explicação. Você está assistindo um curso, espero que você tenha tido algum desses pequenos momentos privilegiados e tenha... putz, entendi. Veja se não é um momento privilegiado. Veja se não... Parece que não é o universo se abre, mas aquele pequenino universo onde você está se abre e você entende alguma coisa. Você compreende alguma coisa. Não é assim que funciona? Então veja como você tem, se não na sua experiência, já consegue imaginar uma experiência análoga, mais concreta. Em que essa frase começa, há na vida momentos privilegiados em que o universo parece iluminar-se. Isso você consegue imaginar.
em que nossa vida nos revela a sua significação. Falei, puxa, eu não tenho essa experiência, mas eu consigo imaginar quão bom é eu saber qual é o sentido da minha vida, o significado da minha vida, o que eu tenho que fazer nessa vida. Veja que tudo que vem na sequência que é bom, quero o destino que me cabe, como se eu tivesse escolhido, você consegue perceber que é um momento no qual, assim, você e o mundo parece que estão casados, juntos. Nada de ruim pode acontecer. Você vai dessa experiência muito banal, de um pequeno momento privilegiado, para um momento privilegiado específico que é, uou, entendi. E fique diante dessa imagem. Veja como ela é extremamente gratificante. E amplie isso a um ponto em que toda a tua vida passa a ser compreensível e clara para você. Querem um exemplo que vocês têm na sua memória desse momento privilegiado? O momento em que o nosso personagem do filme A Mais Estranho que a Ficção lê. Termina de ler. Ele tem um momento privilegiado. O universo se abre. Ele diz, é isso aí mesmo. É isso aí. O que eu vou fazer? Não é um negócio que, meu Deus, que é bom. Não, mas há ali um encontro dele com ele mesmo. O universo revela a sua significação para ele. Não é uma boa significação, mas revela. E ele aceita o destino que lhe cabe. Como se ele mesmo tivesse escolhido, porque foi ele que escolheu mesmo. Então vejam que, da sua experiência, com uma pequena experiência emprestada que eu trouxe para você do filme, que eu indiquei para você do filme, não que eu trouxe, o filme que trouxe para você, vejam como essa frase começa a ganhar mais sentido, mais significado. Agora eu te pergunto, ela veio porque você deu autoridade a uma descrição da realidade que você não tinha como experiência exatamente igual a ela? Ela veio de uma análise do próprio discurso, que está usando de muitas metáforas? Não. Ela veio desse meio de campo, feito pela imaginação, capaz de buscar na sua memória algumas experiências análogas e no seu imaginário que você assistiu O Mais Estranho que a Ficção, uma experiência emprestada na qual você possa então ter uma imagem do que seja essa primeira experiência da primeira frase que o Lavelle está falando. Deu para pegar? Percebe aonde está o encontro da verdade? A pista para a realidade do que ele está falando? Não é na descrição dos fatos que você nem viveu. Não é nem no discurso. É na ponte que a imaginação consegue fazer entre uma coisa e outra. Vamos para a segunda frase, vai aparecer o slide só com ela. Depois desse momento, o universo se fecha, tornamo-nos novamente solitários e miseráveis, caminhando às apalpadelas por um caminho obscuro em que tudo se torna obstáculo a nossos passos. Bom, vejam que coisa genial que é isso aqui que o Lavelle fala. Se você não teve a primeira experiência da primeira frase, então é porque você vive nessa experiência da segunda frase. Se você não teve momento de lucidez nenhum, a vida nunca revelou sua significação, então significa que o seu universo está fechado. Você está separado desse universo e por isso solitário, por isso miserável, porque você não sabe o significado da sua vida. Tateando num caminho obscuro em que tudo se torna obstáculo aos seus passos. É a descrição de uma vida sem momentos de lucidez. Uma vida sem autoconsciência. Uma vida que não se compreende. Uma vida que é muito parecida com aquela que a gente estava falando na primeira aula, aquela vida mais animal, em que você vive só satisfazendo desejos, temores e tal, e tal, e tal. Essa é a vida. Essa é a vida. Então veja que o Lavelle te ajuda aqui. Se você não conseguiu nem imaginar a segunda, pelo menos a primeira frase, a segunda você sabe. Porque se você não tem aquela, você é isso. Então esse discurso, ele está te revelando uma realidade. E aqui nós estamos praticamente num discurso descritivo. Onde você sai para fora e fala, caramba, é minha vida. Eu sei do que ele está falando. Não tenho dificuldade com isso aqui. E se você fez o trabalho da imaginação com o primeiro, então você sabe que esses momentos privilegiados, eles acontecem, mas eles somem. E você volta para isso. Esse momento de iluminação da tua vida, volta para aquilo. Falei, puxa, nem tive o primeiro momento de lucidez, já sei que quando tiver vou perder. É mais ou menos isso que ele está falando. Vamos então para a terceira. Vai aparecer o slide aí. A sabedoria consiste em salvaguardar aqueles momentos fugitivos, em saber fazê-los reviver, em transformá-los na trama da nossa existência cotidiana e, por assim dizer, na morada habitual do nosso espírito. Frase riquíssima. Tá? Vamos fazer como a gente fez com a primeira, quebrar. A sabedoria consiste no salvaguardar aqueles momentos fugitivos. Então você não teve esse momento fugitivo, mas a gente tem o nosso personagem na narrativa do Mais Estranho que a Ficção. O que faz aquele personagem se tornar um sábio?
Ele é sábio se ele consegue salvaguardar aquele momento fugitivo onde ele se deparou com a realidade da própria vida e aceitou o destino que lhe cabe, ainda que fosse um destino ruim. Ele é sábio enquanto ele lembra. Ele é sábio enquanto ele consegue contar aquela história, enquanto ele não a esquece, enquanto ele salvaguarda quão iluminoso é você encontrar a verdade da sua vida, mesmo que seja uma verdade ruim. Um livro de literatura magistral para isso que eu trabalhei, se eu não me engano, no livro da Bíblia, é A Morte do Ivan Ilitch, do Tolstói, que é exatamente essa história. Exatamente essa história. O sujeito, no final da vida, descobre que viveu uma vida de porcaria, mas porque ele aceita a verdade, a vida se ilumina. Então, sabedoria é isso. É você saber guardar esses momentos. Saber procurá-los se você não os tem. E como é que você os encontra? Muitas vezes pelo espelho das narrativas, que permite que você tenha esses momentos de lucidez. Né? E aí, é não somente guardá-los, não esquecê-los, mas saber fazê-los reviver. Como é que você revive? O personagem do Mais Estranho que a Ficção, como é que ele revive aquilo? Fazendo exame de consciência. Voltando sempre para aquilo que ele foi. Para não deixar de ser quem ele começou a ser depois daquilo. É disso que se trata. A sabedoria consiste então em salvaguardar, reviver e transformá-los na trama da nossa existência cotidiana. O que é trama da existência cotidiana? A história da sua vida. A narrativa que você está vivendo como um personagem. E que você se torna um narrador depois que ela vive, contando a história para trás. E que você é, de certo modo, um autor, narrador, com relação ao que pode vir a ser. No filme Mais Estranho que a Ficção, você tem um personagem que está sendo personagem da sua vida, que não tem consciência da autoria da sua vida, que de repente aparece um narrador na cabeça dele, que é como se fosse a consciência dele. Então ele começa a contar a história da vida dele, então ele começa a tomar posse daquela vida. E a hora que ele conta aquela vida, que ele aceita aquele destino, ele imagina, sabe como é que vai terminar, naquele mesmo instante ele ganha uma liberdade para ser alguém diferente. Ele ganha uma liberdade de autoria da própria vida. E, portanto, ele faz o quê? Aquele momento de lucidez que faz com que ele aceite tudo aquilo. Ele percebe que ele precisa viver de maneira verdadeira. E a verdade dele é que é o seguinte, ele sempre quis fazer aquilo, e ele nunca fez. Então é isso que eu vou fazer agora. Do mesmo jeito que eu aceitei a verdade do que eu li aqui, eu vou aceitar a verdade daquilo que eu sempre quis fazer e nunca fiz. E ele começa a fazer coisas simples. Ele salvaguarda, ele sabe viver e começa a transformar aquilo na nova narrativa da sua história de vida. E na hora que ele está construindo aquela narrativa, ele aí está vivendo, não apenas contando. Nós aqui estamos fora, estamos vendo como ele está contando aquilo dali. E aí, diz Lavelle, por assim dizer, é aí que fica a morada habitual do nosso espírito. Quando nós, então, meio que nos encaixamos nessa vida, vamos dizer assim, nesse momento de lucidez e tentamos fazer da nossa vida um conjunto desses momentos e talvez até uma constante desses momentos, é ali que o nosso espírito se aquieta. É ali que, de certo modo, a gente encontra um propósito maior da nossa própria vida. O que me interessa aqui é que vocês percebam como esse grande obstáculo que a gente tem com relação às leituras de narrativas, de imaginação, dos romances, ela deriva do fato de que a gente não dá credibilidade para aquilo que a imaginação nos entrega a partir do elemento que ela recebe para trabalhar, que é o texto escrito. O Lavelle aqui é um livro de filosofia, mas você veja que quando ele fala que o universo se abre para se iluminar, veja que ele está usando uma metáfora, ele está usando uma imagem poética. Essa imagem poética nos ajuda a entender, desde que a nossa imaginação seja capaz de iluminar aquilo. Então, a dificuldade que a gente tem com os romances, quando a gente lê, é porque a gente lê de uma maneira descritiva. Você está lendo aquilo simplesmente interessado numa espécie de informação de um fato que não aconteceu e que por isso mesmo jamais pode ser tão atraente para você. Para que cargas d'água tendo internet, videogame, eu vou parar para ler um livro de 300 páginas? Não vou. Para que eu vou fazer isso? Eu vou no cinema, para me entreter, no máximo. Mas eu não vou perder tempo lendo aquele negócio. Não, para quê? É só para ser informado de algo? Tem coisa melhor para me informar. Né? Tem coisas mais reais para me informar do que uma história ficcional. Né? Que é, no final das contas, uma invenção. Então, quando a gente dá tanta credibilidade para esse aspecto factual, a gente leva muito a sério a leitura do jornal, a leitura do artigo científico, do ensaio, da filosofia, da teologia, etc. e tal, mas não consegue dar a mesma credibilidade para um livro, para um romance, para uma poesia. Não consegue.
Porque simplesmente é uma crença que já está habituada em nós. A gente não consegue levar a sério aquilo ali. A gente não consegue ver a leitura de literatura como um momento de lucidez que está à nossa disposição sempre que quisermos. Porque quando você consegue verdadeiramente ler e viver uma experiência estética, imaginativa com aquilo, você sempre está vivendo um momento de lucidez. Sempre, sempre. Isso pode garantir para vocês. Então, com esse exemplo do Lavelle, que é um discurso filosófico, que não é nem factual, que remete a uma realidade, nem analítico puramente falando, mas é filosófico efetivamente falando, vejam como há uma necessidade brutal da imaginação para você poder compreender o texto filosófico. Como passa por esse elemento poético, vamos dizer assim, né? que faz parte do discurso poético, né? do discurso narrativo, do uso da imaginação para você compreender um trechinho de filosofia. Quanto mais tantas outras coisas. Porque você pode ler as notícias do dia, você pode ler trocentos livros de história, mas se você não é capaz de, com a sua imaginação, preencher de vida aqueles elementos apenas factuais que estão sendo dados ali, você dificilmente compreendeu alguma coisa. Você simplesmente fez uma espécie de arquivo de informação, mas aquilo não virou conhecimento efetivo. Tá? E com isso eu faço o link com o começo da nossa aula com a leitura do poema do Shakespeare. Quando a gente vai para aquele poema do Shakespeare, para esses dois conjuntos que a gente trabalhou aqui na aula, você veja que o poema do Shakespeare está lá no conjuntinho das palavras. Okay, bonito, faça imaginação, ok. Mas como não damos credibilidade para aquilo que imaginamos, né, a partir da leitura, aquilo é gostoso, bonito e tal, mas esquecível. Mas na hora que eu dou um peso de realidade factual para aquilo que está sendo dito, o poema passa a te encantar não porque é um poema, mas porque ele é um fato real. É quase como se fosse uma notícia de jornal bem escrita, mais bela apenas. E aí você gosta. E aí você vê que, nossa, que pesado, nossa. Se você já passou por uma coisa assim, é como se você, caramba, nunca mais vou me esquecer desse negócio. Se um dia, Deus o livre, eu perdi um filho, alguma coisa assim, eu vou me lembrar desse negócio. Porque aí ganhou vida para mim. Tá? E, no entanto, você só vai ter uma imaginação educada quando o poema em si tem esse peso de realidade, independentemente se aquilo é verdade ou não ao qual ele está se referindo. A ideia da aula de hoje era essa, de você reconhecer essa dificuldade, confessar que você não consegue levar a sério um discurso poético, vamos dizer assim, narrativa poética de um romance, perceber como exige-se imaginação para a leitura de tudo, no final das contas, que você está lendo, e o quanto a gente precisa, portanto, recuperar a credibilidade do discurso poético, da narrativa, dos romances, para a gente poder educar a nossa imaginação. Veja que a dificuldade não existe para você ler uma biografia ou uma autobiografia. Por quê? Biografia ou autobiografia é simples, é fácil, por isso que eu sugeri elas primeiro, porque você vai direto para o descritivo. Ele está contando o que aconteceu. Ok, é verdade, não tenho nenhum estranhamento. Mas se fosse um romance, já não seria a mesma coisa. Então, use e abuse das biografias e autobiografias para a gente ir consertando aquelas primeiras coisas que eu falei. Agora a gente está se aproximando para aquilo que vai verdadeiramente educar a sua imaginação, que é a arte narrativa como um todo. Que você já deve ter tido um aperitivo só com o filme, porque a gente ainda não leu nada, não recomendei nenhuma leitura. Tá legal? Então, vou ficando por aqui com essa aula. Na próxima, eu vou continuar nessa pegada dos discursos para ir nos aproximando do discurso poético, vamos dizer assim, para ver se ao chegar lá, essa autoridade, ela de alguma maneira começa a ser restaurada para você. Porque se isso começar a acontecer, aí a sua educação da imaginação vai acontecer naturalmente. Tá bom? Vou ficando por aqui. Obrigado. Até a próxima.